você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, voltando para compartilhar com você a palavra do eterno Deus. Hoje nós vamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Querido, você já parou para pensar no poder destes dois versículos? Jesus disse essas palavras diante do túmulo de seu amigo Lázaro, que já estava sepultado havia 4 dias. Para todos que ali estavam, Jesus havia chegado tarde demais e a morte havia definitivamente triunfado sobre a vida. Porém, Lázaro era íntimo de Jesus, conhecia o evangelho pregado por ele e, sobretudo, tinha constantemente a sua fé alimentada por Cristo. Isso fez toda a diferença. Podemos conduzir estes versículos tanto pelo caminho da morte física, como também pela ressurreição, a vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá, faz-se referência à morte física de Lázaro. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, faz menção à vida eterna com Cristo Jesus. O poder da fé, o crer no Filho de Deus, nunca perdeu e nunca perderá o seu valor. Ainda hoje, milagres grandiosos acontecem na vida de quem confia em Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com um casal norte-americano. Era noite de Natal e a família Hermanstoff mal podia esperar para se sentar à mesa com todos os seus parentes. Comemorariam unidos a vida e a morte de Cristo Jesus e uma nova vida para o casal Mike 3 naquele ano especial, pois eles aguardavam a chegada do seu terceiro filho. Quando a criançada já estava reunida em torno da árvore de Natal, o bebê na barriga de Tracy de repente resolve vir ao mundo. Felizes, todos correm para o hospital. Mas eles nem imaginavam a tragédia que estava prestes a acontecer. No início, tudo parecia normal. As contrações estavam regulares e Tracy sabia o que fazer, pois já havia passado por 2 outros partos. Entretanto, complicações surgiram repentinamente e os médicos corriam de um lado para o outro. Mike não sabia bem o que estava acontecendo, mas logo percebeu que a situação era grave. Pouco depois, ele ouviu o apito penetrante e ininterrupto de uma máquina. O coração de Tracy havia parado de bater. Os médicos tentaram de tudo para trazê-la de volta à vida, mas nada parecia funcionar. Os segundos se transformaram em minutos e Mike não podia fazer nada a não ser esperar. Ele chorava ao ver a sua esposa pálida e sem vida. Após 4 tentativas, os médicos a declararam morta. Repentinamente, a equipe se voltou para o bebê que ainda estava dentro do útero. Sem o suporte da mãe, o menino morreria sem oxigênio. O parto tinha que ser feito imediatamente. O centro cirúrgico estava cheio de máquinas que apitavam para todo lado, mas Mike não conseguia reagir. Fora de si e cheio de tristeza, ele observava os médicos abrindo a barriga de sua esposa morta. Quando, enfim, o bebê é retirado, ele permaneceu mudo e imóvel. Todos na sala perderam a respiração por alguns segundos, esperando que ele chorasse. Entretanto, nada aconteceu. Os médicos demoraram muito para chegar até o menino e ele estava sem vida. Sem saber o que fazer, as enfermeiras colocaram um pequeno cadáver nos braços do pai. Mike parecia anestesiado com um olhar perdido e distante. Ele não podia acreditar que isso estava acontecendo. Mas, de repente, algo acordou dos seus devaneios. Então ele clamou a Deus por um milagre, por mais uma chance de viver com sua esposa e ensinar o caminho do reino para aquele bebê que havia perdido a sua vida tão cedo. Mike orou com tanta fé que logo em seguida sentiu algo começar a se mover no seu colo. Seu filho estava mexendo. Apesar de muito fraco, o bebê abriu a boca e explodiu em um longo choro. Ele estava vivo.
De repente, outro milagre acontece. Os médicos estavam preparando para cobrir o corpo de Tracy e retirá-lo do quarto quando um barulho surge na máquina ainda plugada em seu corpo. O coração daquela mãe voltou a bater. No início, os batimentos eram irregulares e fracos, mas foram se normalizando aos poucos. Ela então abriu os olhos e observou todas as caras assustadas ao seu redor. Os médicos não faziam ideia de como a mãe e a criança ressuscitaram. Mas Mike tinha uma certeza. Ele não tinha dúvida. Era um milagre de Deus. Ele poderia outra vez abraçar a sua esposa e o seu filho recém-nascido. Hoje em dia, o pequeno menino é um garotinho sapeca de 5 anos de idade. Mesmo após todo este tempo, os médicos ainda não conseguem explicar o que aconteceu naquela noite. Para Mike e Tracy, este foi um verdadeiro milagre de Deus. E cada ano, eles celebram este evento incrível com muita alegria e gratidão a Cristo Jesus. Sabe, meu querido, não existe cenário que Deus não possa trazer vida. Não existe situação que permaneça do mesmo jeito quando se tem fé no Deus da vida. Nada mudou. Deus é o mesmo e ainda hoje Ele nos diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Ele faz uma pergunta: crês tu isto? Se você crê, meu querido, diga amém e transmita essa mensagem para várias outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, muitos, a exemplo deste casal, estão à espera de um milagre do Senhor, do sobrenatural, do extraordinário. Eu creio, Pai, que o teu poder é imutável, que o Senhor pode todas as coisas. Vá ao encontro desta vida que ora comigo agora, levando socorro, o milagre do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.